Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como preparar um arquivo para gráfica sendo um arquivo feito no Photoshop. Esse vídeo é mais para responder um comentário que um seguidor aqui do canal fez sobre como que eu fecho o arquivo para mandar para gráfica, porque no vídeo eu estava criando um arquivo em RGB e lá no Photoshop. Então eu tenho três maneiras para mostrar para vocês, inclusive separei algumas imagens aqui de clientes que já imprimiram o panfleto e me mandaram foto para ver como que ficou. Eu faço com muita frequência panfleto, mas aqui é só alguns que eu encontrei aqui na minha galeria do WhatsApp que vou mostrar para vocês no final do vídeo. Beleza? Então, no geral, eu faço de três formas diferentes. Eu vou mostrar para vocês as três maneiras. Uma delas, duas na verdade, é somente pelo Photoshop mesmo. E uma é usando o CorelDRAW também. Ou o Illustrator, que é um programa vetorial. Então, são três maneiras que eu vou mostrar para vocês, ok? De como preparar o arquivo de um panfleto para mandar para a gráfica. Para exemplo aqui do vídeo, eu vou estar mostrando para vocês o panfleto que eu fiz para os assinantes da assinatura mensal de provedor de internet, que é uma assinatura que eu faço e atualizo toda semana. E eles pagam de forma mensal. Inclusive, quem quiser saber mais é só conferir outros vídeos aqui no canal. Então, basicamente, aqui tem um panfleto que é tamanho A5. O que você tem que mais prestar atenção para iniciar é questão de resolução. Se você colocar pelo menos 300 dpi e o tamanho que vai imprimir, se é A5, A6, A7 ou A4, enfim, se preocupando com a resolução, vai ficar ok a impressão, beleza? Então, eu crio o arquivo geralmente em RGB mesmo, então eu vou abrir só a frente para você ver como que faz desse panfleto. Então, por exemplo, aqui tem todos os grupos e camadas. No geral, eu exporto normal, ó, o arquivo está em RGB, como você está vendo aqui. Vou mostrar a primeira maneira para vocês de como que eu faço e a que eu utilizo com mais frequência, que é usando o Photoshop e também o CorelDRAW ou o Illustrator. Nesse caso, eu vou usar o CorelDRAW, mas só por praticidade mesmo. Então eu faço aqui no Photoshop porque fica melhor de aplicar efeitos e tudo mais, como esses aqui. E esse arquivo, vou abrir aqui para você ver, ele está 14.8 por 21 e 300 dpi aqui de resolução. Somente isso, o arquivo. E depois que eu criei todo o design aqui do panfleto, eu vou salvar em RGB mesmo aqui, ó, salvar como. Aí coloco em JPEG e coloco aqui, vou substituir o anterior. Pronto, simplesmente eu finalizo assim, o panfleto depois que eu termino, e eu faço isso com muita frequência e a maioria dos clientes, nenhum até agora reclamou de ter ficado diferente as cores e tudo mais. E no geral sempre fica um pouquinho diferente quando converte para CMYK, sempre vai dar diferença, independente de como que você exporta, quando imprimir vai ficar diferente do que está na tela. Então eu acabei de exportar aqui em RGB e vou abrir o CorelDRAW aqui para vocês verem. Eu ainda estou com X8, inclusive esse foi um que eu acabei de exportar para outro cliente, que ele pediu já em PDF, então eu coloquei aqui em Corel e exportei para ele. Aí no geral aqui em CorelDRAW eu aperto Ctrl N para criar um novo arquivo, e aqui já está alguns formatos que geralmente eu salvo, de sangria e tudo mais. Então eu vou colocar esse aqui, A5 mais 6mm, que é a margem, que ficou esse tamanho. Aí aqui no CorelDRAW, como eu vou exportar daqui em PDF, aí aqui sim eu coloco em CMYK na minha RGB e também deixo em 300 dpi e coloco em OK. Aí eu vou pegar o arquivo que eu acabei de salvar, que foi esse aqui à frente, ó, e vou abrir aqui no CorelDRAW. Como o arquivo do Corel está em CMYK, ele vai converter. Então, se eu criasse um panfleto todo aqui no CorelDRAW em CMYK, os textos, cores que eu criasse por aqui, já iam ficar em CMYK, principalmente preenchimento e tudo mais. Mas as imagens, por exemplo, imagem dessa modelo, essas imagens aqui que seriam um PNG que eu iria colocar aqui no Corel, tudo isso ia ser convertido para CMYK na hora da exportação. Ok? Então aqui eu já trouxe para cá, eu vou só ajustar o tamanho da folha, que eu vi que esse aqui não está com a mesma margem do modelo que eu abri, que eu coloquei 6mm a mais. Então eu vou só ajustar aqui. No geral, eu crio o arquivo já do tamanho certo. Então, por exemplo, aqui ó, é 15,4. Aí eu seleciono o panfleto e coloco aqui também. E a altura é 21,6 centímetros. Aí eu colo aqui. Pronto, tá, o panfleto se ajusta para o tamanho. Mesmo se ele der uma leve deformada, é muito pequeno, então não vai nem ter diferença. Então, finalizando aqui, ó, a resolução está ok e está em CMYK. Aí eu venho e exporto em PDF mesmo. Aqui já tem outra pasta que eu tinha exportado hoje mesmo. Então vou escolher a mesma pasta. Aí eu vou só botar o P, ele já encontrou o arquivo, eu vou e coloco o mesmo nome e no final tiro só o JPEG, para que esse é em PDF. E salvo em PDF. Pronto, aí esse que eu salvei agora já está em CMYK. Aí veja que quando eu abrir, a cor fica um pouco mais diferente do que estava em RGB lá, como você pode ver aqui.
Mas isso é simplesmente assim que eu faço a primeira maneira. E do jeito que está aqui eu já mando para o pessoal que vai imprimir. No geral é em gráfico online, mas gráfico local também eu mando o arquivo assim e eles imprimem, nunca deu problema até agora. Pronto, essa é uma das maneiras. Eu faço isso mais por praticidade, porque o arquivo com 2 portos em JPEG e depois abro o CorelDRAW e coloco só a imagem e exporto em PDF, o PDF fica bem mais leve. Aqui deu 4.48 megabytes. E a outra maneira seria diretamente pelo Photoshop. Então, do jeito que está aberto aqui, eu não exporto em PDF em CMYK do jeito que está. Então, tem 2 maneiras aqui no Photoshop. A primeira é eu juntar todas essas camadas e achatar elas em uma só. Então, por exemplo, eu posso apertar Ctrl E ou Ctrl Alt Shift E. Quando eu faço isso, o Photoshop pega todas essas camadas aqui que estão visíveis e transforma em uma imagem só. Então, se eu desativar todos os grupos aqui de baixo, e deixar só essa de cima, veja que só tem uma imagem agora. Eu posso fazer isso se eu quiser preservar os grupos para editar depois. Aí, por isso que, no geral, eu já exporto a imagem separada. E essa eu estou mostrando a segunda maneira agora. Então, eu faço isso. Aí, se eu não quiser mais editar, no geral, o que eu faço, assim, de fato, é criar uma cópia, assim, Crio uma cópia. Aí nessa segunda eu posso colocar o nome final. Aqui, Final. Pronto. Esse aqui é o arquivo editável. Eu não vou salvar, tá do jeito que estava lá. Mas esse aqui que eu coloquei o nome final, ele tá 630 megabytes. Eu vou abrir. Aí o que eu vou fazer aqui? Mesmo que esteja os grupos todos ativados e essa de cima, eu só aperto Ctrl E. Meio que ele vai achatar todos os arquivos que estão... Os grupos de camada que estão ativos aqui, Apertei Ctrl E e estou aguardando. Pronto, ele transformou tudo nessa imagem aqui agora, Não fica mais editável nesse arquivo. Se eu quiser editar alguma coisa, tem que ser naquele outro. Esse aqui é somente para exportar. E como aqui está em RGB, eu tenho que mudar aqui para CMYK antes de exportar. Então eu venho aqui em modo e mudo para CMYK. Aí aqui eu posso rasterizar ou não, mas enfim, eu vou colocar em não e ok. Pronto, aí veja que ele ficou igual lá quando eu exportei do CorelDRAW, porque agora está em CMYK. Aí eu vou abrir o outro só para você ver uma coisa. Por que eu achatei todos? Se eu fosse transformar em CMYK o arquivo do jeito que está aqui, sem achatar tudo, está tudo editável, veja o que é que vai acontecer. Alguns efeitos que eu coloquei de mesclagem, principalmente, eles acabam bagunçando. Aqui, vou transformar em CMYK só para exemplificar, porque está tudo editável aqui. Não vou não rasterizar e clicar em OK. Aí esse é o arquivo que eu estou trabalhando no Photoshop. Quando eu transformo ele em CMYK, veja que ele fica com algumas falhas aqui, principalmente nos efeitos de modo de mesclagem, essas luzes e etc. Eu vou só aguardar aqui para ver como é que vai ficar. Tá demorando mais do que o normal. No geral é bem mais rápido para fazer isso. Acredito que é porque está gravando a tela e ficou mais pesado aqui o computador. Pronto, veja que ficou bem diferente. Aquele que eu transformei com Ctrl E. Vou abrir aqui para comparar com você. Deixa eu excluir aqui. Deu uma travada, provavelmente porque está gravando a tela e rodando vários programas simultâneos. Aí ficou um pouco lento. Só aguardar aqui para ver o que acontece. Pronto, finalmente voltou. Veja a diferença que ficou. Esse eu não tinha convertido ainda em apertar de Ctrl E, então meio que ele bagunçou aqui os filtros, efeitos e tudo mais. Tem como corrigir isso usando novos filtros de níveis e tudo mais, mas eu prefiro fazer isso que fica bem melhor as cores e os filtros não ficam bugados aqui. Então, fazendo isso, somente uma imagem naquele primeiro arquivo que é a cópia que eu criei, e já mudei aqui o modo para CMYK, que é o formato que a gráfica pede, e venho aqui em arquivo e salvar como, ou vou em exportar também. Mas eu posso ir em salvar como e mudar aqui para PDF, que é o formato que as pessoas pedem para imprimir. Colocar o número 2 aqui e clicar em salvar. Pronto, nessa caixa aqui, no geral eu deixo a primeira, ou essa aqui, em X1A, e aqui também, e no resto eu nem mexo. Só prestar atenção se aqui está 300 ou mais. O ideal é que fique 300 ou acima. Então, eu sempre deixo aqui em JPEG. E essa saída aqui, no geral, ele vai escolher um perfil de cor que já é padrão do Photoshop ou do computador para imprimir. Então, não vai ter muito problema, não. Só faço isso e clico em salvar PDF. Pronto. Salvei aqui em CMYK, posso fechar. E essa é a segunda maneira que eu faço para salvar. Lembrando que antes de converter aqui em CMYK, tem que apertar Ctrl E para não ficar assim todo bugado. E para corrigir isso, se você quiser deixar assim mesmo, para corrigir... É só você ir lá nesse filtro ali que está com bug, por exemplo. Deixa eu ver se é esse.
Não. É esse grupo aqui, ó. Aí para corrigir essa falha aqui, no geral eu coloco o nível aqui em cima, ó. Ajustes, níveis. Eu vou clipar aqui, já tá. Aí eu vou e aumento o preto aqui, ó. Quando eu aumento, ele vai e some aquela falha que tem ali. Só isso já resolve. Mas no geral eu prefiro fazer aquilo de converter com Ctrl E. Eu não vou salvar para não substituir o arquivo. Essa é a segunda maneira que eu exporto. E se você for comparar, ficou bem pequeno o tamanho, ó, 3.71. Se eu tivesse exportado com todos os grupos editáveis dentro, ele ficaria bem mais pesado. Essa é a segunda maneira. E a terceira, que eu recomendo que você faça isso, se você for usar uma gráfica online, é ir no site onde você vai imprimir e pesquisar lá o arquivo. Por exemplo, se eu vim aqui em Flyers, nesse site aqui, 360 imprimir, eu já imprimi aqui algumas vezes e é o que eu recomendo para alguns clientes que perguntam. Eu sempre recomendo esse site porque eu achei ele mais simples de enviar o arquivo, chega rápido e tudo mais. Então, por exemplo, aqui ó, tem o Flyer, eu vou escolher, aí vou escolher aqui o tamanho A5, que é esse. E aqui é só a configuração do papel e tudo mais, que eu não vou mexer. Aí vem aqui em iniciar a compra. No geral não precisa criar conta para chegar nesse ponto, mas se você for fazer o pedido, aí tem que criar a conta. Aí você escolhe essa opção que já tem o design e vai enviar o arquivo. Quando você clicar aqui, ele vai abrir para você anexar o arquivo aqui e dizer o tamanho que é para você criar. Mas o legal é que aqui embaixo eles colocam um gabarito, basicamente. Então pode ser esse aqui do Photoshop mesmo, ó, que eu vou baixar. Ó, eu baixei um gabarito direto do Photoshop. Aí vou exportar aqui, ó, extrair na verdade, criar uma nova pasta, abrir aqui. Opa, abri a errada. Abrir aqui o gabarito, na pasta PSD. Aí tem aqui se é horizontal, se é deitado, se é em pé, se é frente ou verso. Aí no caso aqui eu vou colocar a frente e vertical. Esse V aqui é de vertical, esse VH é horizontal. Então esse arquivo aqui que eles mandam já é no padrão que eles pedem para imprimir, tanto de dimensão como resolução e o perfil de cor também. Já está em CMYK o modo de cor. E se você olhar aqui, é o tamanho lá que você escolheu para... Como é que diz? Você escolheu para imprimir, ó, tá 15.2 aqui e 21.4, que eles sempre colocam uma margem a mais, e veja que aqui eles colocam 150, que já é menor do que 300, mas fica ok também, colocando mais de 150 já tá ok. Então, quando abrir o arquivo, aí você vai pegar aquela imagem mesmo que está em RGB, que você tem exportado, e colocar nesse arquivo, porque quando você faz isso automaticamente, ele já converte a imagem para CMYK, veja que ele até mudou a cor aqui, ó. Aí eu cliquei em OK e vou ajustar só, segurando nas laterais e aumentando. Pronto, ajustei com uma folha e posso colocar aqui por baixo só para conferir se está dentro da guia aqui, ó. Essa linha vermelha significa que pode cortar até aqui quando for impresso. Então tem que se atentar para não ter textos ou informações importantes aqui nas bordas. E é só isso, aí você pode desativar esses aqui de cima, deixar assim ou apagar e pronto. Aí é só vir salvar como e escolher PDF. Escolher aqui PDF. E salvar. Pronto, essa é a terceira maneira. Aqui eu sempre deixo assim mesmo, X no A. Aqui nem precisa mexer, ó, mas já tá por padrão 300 e clique em salvar. Aí eu vou fechar. E esses três arquivos, na verdade ficou em outra pasta. Deixa eu só pegar aqui rapidinho para comparar. Pronto, foi esse aqui, ó. Vou até cortar, Ctrl X. Botar lá na pasta. Eu fiz esses três arquivos. Esse aqui ficou até menor porque está com 150 só. Tá 1,7 porque era 150 dpi. Mas isso não vai impactar na qualidade, até porque é um arquivo pequeno. A impressão, ó. Mas fica dessa maneira. Viu? Aí esse é o primeiro. Esse aqui é que a gente fez no CorelDRAW e o outro que a gente fez no Photoshop. Então essas três maneiras que eu mostrei de exportar, todas as três funcionam. No geral eu faço essa de usar o CorelDRAW porque eu acho mais prático de exportar do que o Photoshop, que tem que estar... compactando, criando um arquivo extra de backup para se der errado precisar modificar, voltar. E para evitar isso, eu sempre salvo só assim mesmo em CMYK como eu fiz a primeira vez e faço no CorelDRAW. Mas só fica o PDF, fica esses três aqui. E esse é o que eu mando para impressão. No geral, eu sempre mando assim para os clientes imprimirem. Então, se eles forem imprimir também em algum site online, eu peço qual é o site e por lá eu baixo o gabarito igual eu fiz agora para vocês verem. E sempre deu certo assim, beleza? Então essa é a maneira que eu uso para exportar os arquivos para impressão. E aqui, eu não sei se vai ficar melhor colocar na edição ou eu posso abrir aqui já para ir mostrando com vocês e comentando. Esse aqui, por exemplo, foi um dos panfletos que eu fiz e mandei para o cliente, aí ele imprimiu aqui, ó, e mandou a foto para mostrar que ficou ok, não ficou tão diferente do que estava lá na tela. Essa aqui também, só que aqui já foi feito no Illustrator, mas foi basicamente com
como é que diz? Essa maneira que eu mostrei para vocês, em vez do Corel Illustrator. Aqui é mais uma opção também, que foi feito no Photoshop. Salvei dessa mesma maneira em RGB, depois no CorelDRAW eu mudei para CMYK e ficou ok também, ó. Essa aqui é a mesma coisa, só foi feito no Illustrator, ou foi no Photoshop também. Que é outra coisa aqui, o cliente estava pedindo para fazer algumas alterações para um novo panfleto, mas isso aqui que ele mandou também tinha feito lá no Photoshop já. Tem todos os arquivos aqui no meu computador. E aqui são outros materiais que eu também fiz dessa maneira. Exporto no RGB e no CorelDRAW mudando para CMYK ou no Illustrator. E ficou ok aqui, ó. Esse aqui, inclusive, eu não mudei para RGB, foi direto não mudei para CMYK, foi direto em RGB. E ficou legal as cores aqui, mudou pouca coisa do que estava na tela. E aqui é outro também, que já é um panfleto mais escuro, que o fundo é preto com vermelho, ó. Aí o cliente tinha impresso e me mandou para mostrar como que ficou. Aí veja que não impactou na questão de resolução e tá de boa para ler as informações e as cores também não ficaram ruins. Aqui tem mais um que também ficou mais... Esse aqui ficou mais escuro mesmo porque era da paleta do cliente. Aqui também, que o fundo era preto com vermelho. Enfim, tem vários modelos assim que eu já fiz. Esse aqui era até menor e não impactou na questão de qualidade também para ler a informação. E aqui são só alguns dos que eu encontrei no WhatsApp, que tem outros. É para gravar o vídeo e mostrar para vocês que fazendo dessas maneiras que eu fiz para vocês, dá para imprimir e fica de boa. Então, no geral, tem essa questão de ter que ter o arquivo em CMYK, que é o padrão que as impressoras usam, que eles usam essas 4 cores para imprimir. Mas isso não impede de você criar o arquivo em RGB, como eu estava fazendo naquelas aulas que vocês já viram, e depois exportar e fazer essa conversão depois que está tudo pronto. Fica muito mais fácil do que criar o arquivo completamente em CMYK, até porque se você criar tudo do zero já em CMYK, no Photoshop mesmo, ou em qualquer outro programa, já fica mais ruim de trabalhar porque as cores ficam bem diferentes. Aí o cliente vai aprovar ou ele não vai gostar porque ficou meio acinzentado, porque se você botar em CMYK na tela do celular, fica muito mais ruim do que ficaria quando imprimir. E tem todas essas questões. Aí é só explicar que vai mudar pouca coisa. E se você imprimir um ou dois e já tiver como exemplo para mostrar para o cliente, ainda é melhor ainda, que você mostra que fica bem diferente. Na verdade, que não fica tão diferente. E no geral é isso. A luz que aparece quando está trabalhando com RGB é porque a gente está trabalhando com a tela, que tem LEDs e tudo mais. Então sempre fica muito mais brilhoso do que quando faz a impressão, que é literalmente a tinta que está ali no papel. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, comenta aí abaixo. Se você quiser mais vídeos como esse, se tiver alguma dúvida sobre Photoshop, design, é só comentar aí abaixo que eu posso estar gravando novos vídeos. Valeu e até!